sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou te ensinar como utilizar o there is e o there are. Hoje você vai entender o que significa, como que usa, qual a diferença entre eles, tá? Então continua aqui comigo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante da aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui com o que é, né, esse there is e o que é aí o there are, tá? Essas expressões são importantíssimas, né, para quem está aprendendo ou para quem já fala inglês. Muitas pessoas, inclusive, erram bastante, né, no uso dessas palavrinhas e essas expressões aí, tá bom? Então, ó, a gente utiliza o there is e o there are para dizer que algo existe, tá? Então, existe tal coisa aqui, tem alguma coisa aqui, né? Então, que a gente vai utilizar neste sentido aí, de existir ou há alguma coisa em algum lugar, tá bom? Então, eles vão significar aí a mesma coisa. O que vai mudar é quando você utiliza cada um deles, tá bom? Então, ó, o there is, então ele vai significar o quê? Existe, há ou tem. Nós vamos utilizar o there is para singular. Então, sempre que tiver uma frase no singular e você quiser dizer que existe alguma coisa, você vai utilizar aí o there is. Já o there are, a gente vai utilizar para o plural. Então, sempre que você quiser falar que existem algumas coisas, né, que há algumas coisas em algum lugar, você vai utilizar aí o there is. Agora, atenção, muitas pessoas erram aí o uso, né, do there is e o there are. Por quê? Porque a gente tem o verbo have, que significa ter, né? Então, muitas pessoas, quando vai falar assim, tem, por exemplo, uma mosca aqui no meu quarto, fala, have a fly in my room. Mas esse have aí não existe, tá? Nesse sentido. Por quê? Porque ter, o have, né, com o sentido de ter, é em relação a possuir alguma coisa. Agora, quando a gente fala de existir, você não vai utilizar o have e vai utilizar o there is ou o there are. Lembrando que o there is a gente utiliza no singular e o there are no plural, tá bom? E antes que eu me esqueça, ó, aqui na descrição desse vídeo tem um super bônus pra você, um presente, né, de mim pra você aí, que é o meu mini curso gratuito com aulas super legais que vão te ajudar bastante aí no seu inglês. Então, ó, não perca essa oportunidade. Vai aqui na descrição que você vai encontrar aí as aulinhas especiais aí que eu montei pra você, tá bom? Então, olha lá, vamos continuar aqui a nossa aula, né? Então, ó, utilizamos o there is quando a frase estiver no singular e o there are quando a frase estiver no plural, tá bom? E para coisas que são incontáveis, ou seja, não tem como estar ali no plural ou no singular, né? Porque é incontável, então a gente vai utilizar o there is, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó, utilizando o there is e o there are em frases afirmativas. There's a book on my desk. There's a book on my desk. Tem um livro aí na minha mesa, né? Então, ó, there is, tem, existe, há, né? There's a dog in my house. There's a dog in my house. Então, ó, tem um cachorro na minha casa. Existe um cachorro na minha casa, certo? There are birds outside. There are birds outside. Então, ó, existem pássaros lá fora, há pássaros lá fora, tem pássaros lá fora, né? There are many people here. There are many people here. Tem muitas pessoas aqui, ou existem muitas pessoas aqui, tá? Então, ó, utilizando aí o there is e o there are em afirmativas. Aqui agora o there is para incontáveis, tá? There's a lot of sugar in this coffee. There's a lot of sugar in this coffee. Sugar é açúcar, né? Que é incontável. Você não conta açúcar, você conta a colher de açúcar, né? Então, por isso é incontável. There's milk in the fridge. Então, ó, existe ou há leite na geladeira. A mesma coisa, você conta o copo de leite, a xícara de leite e não o líquido em si, tá bom? Então, é isso aqui, ó. O there is também utilizamos para contáveis, tá? Já aqui nas negativas, nós vamos utilizar o there's not, there are not, tá? E a gente ainda tem a contração aqui nesses casos. Então, ó, a gente pode utilizar there is not, como tá aqui na frase, ó. There's not a book on my desk. There's not a dog in my house. Ou a gente pode utilizar a forma contraída, que é there isn't, tá? There isn't. Então, você pode utilizar there's not ou there isn't, tá bom? Aqui no there are, a gente vai utilizar there are not birds outside. Não há pássaros lá fora. There are not many people here. Não existem, né? Não tem muitas pessoas aqui. Ou a gente pode utilizar aí o there aren't. There aren't, tá? Que é a abreviação. Então, você tem aí duas opções. Pode utilizar there is not ou there isn't. There are not, there aren't. Tá bom? Então, aqui a forma negativa de utilizar there is e there are, tá bom?
E na forma interrogativa, a única coisa que vai mudar é que o is, em vez de ser aqui, ó, there is e there are, esse is e esse are, eles vão entrar na frente aí da frase. Então, ó, is there a book on your desk? Tem um livro aí na sua mesa. Is there a dog in your house? Tem um cachorro na sua casa? Are there birds outside? Existem pássaros lá fora? Are there many people here? Existem muitas pessoas aqui, né, ou aí, né? Então, aqui a gente só troca aqui, né? Em vez de there is, vai ser is there. Em vez de there are, vai ser are there, ok? E aqui as contrações, né? A gente pode contrair aí o there is para there's, tá? Então, em vez de falar there is a book on my desk, there's a book on my desk. There's a dog in my house. Então, o there is a gente pode contrair aí ainda, tá? Agora, no caso de frases afirmativas, nós não podemos contrair o there are, tá? Apenas o there is, ok? E as contrações negativas, como eu já tinha mostrado, né? There is vai virar there isn't. There isn't a book on my desk. E a contração do there are vai ser there aren't, tá? Então aqui, ó, there aren't birds outside, ok? Então, isso aqui é o uso do there is e there are. Lembrando que quando você vai falar em relação a existir, você não vai utilizar o have, e sim o there is e o there are, tá? E aqui você viu como utilizar aí na afirmativa, na negativa, na interrogativa. Se caso você tenha ficado com alguma dúvida, assista esse vídeo aqui de novo. É um vídeo super curtinho, onde eu te explico tudo, né, detalhadamente aí sobre o there is e o there are, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para que eu possa te ajudar, tá bom? Não se esqueça de deixar a sua curtida, que me ajuda demais. E não se esqueça também, ó, de assistir o meu mini curso gratuito que tá aqui, o meu presente para você, tá? Tenho certeza que você vai gostar bastante. E se inscreva aqui no canal, ativando as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui, tá bom? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. See you!